Boa noite, pessoas conectadas. Boa noite, pessoas que estão tentando se conectar. Sejam todo mundo aí muito bem-vindo a mais uma live com a doutora Pri. E hoje a gente vai falar sobre saúde mental. Qual é a conexão da saúde mental com a inflamação? Deixa eu escrever aqui o tema enquanto vocês vão chegando. Saúde mental versus inflamação. Eu queria pegar diversos artigos científicos para essa live hoje, mas hoje o dia foi tão corrido, ainda teve a roda de manhã, eu não tive tempo. Porque artigo científico sobre esse tema é o que não falta. E você vai entender por que é o que não falta, né? Você vai entender por que a gente tem uma grande prevalência, uma alta procura, né, no nosso consultório, e quem é profissional da área da saúde, médico, nutricionista, de pessoas que sofrem com saúde mental. Antes de mais nada, eu quero que você entenda, deixa o povo chegando aí. Bruna, essa live ela não vai para a CSC, porque na comunidade Saúde Conectada, na CSC tem uma imersão inteira em saúde mental. Na comunidade Saúde Conectada a gente fala sobre tristeza, a gente fala sobre ansiedade, a gente fala sobre alteração de cognição, foco e memória, a gente fala sobre... Ai, gente, me ajuda aí. É tanta coisa. A gente fala sobre neurotransmissores, né? Então eu ensino para você quais são os desequilíbrios. Vou falar um pouco aqui agora nessa live de dopamina, serotonina, acetilcolina, né? Que impactam nessa questão da depressão, da ansiedade, também nas falhas de memória, nas alterações de memória. Então, tá lá. Tá tudo lá, tá? Essa live aqui é um grande resumo de tudo que tem dentro da imersão da comunidade Saúde Conectada. Inclusive, para quem não sabe ainda, a comunidade Saúde Conectada ela está aberta somente até amanhã. Então, se você ainda quer se inscrever, se você ainda está meio aí na dúvida, não sabe o que você quer fazer, você preste atenção, hein? Preste atenção, porque amanhã vai acabar e não vai adiantar você ficar mandando mensagem para mim, pedindo pelo amor de Deus, abre exceção para mim, porque não haverá exceções. A inscrição é até amanhã. E aí tem um link aqui em cima, que é o linkzinho, né, doutora Pri Links, você clica lá e aí você consegue entrar na comunidade Saúde Conectada dentro desse linkzinho. Ai, que bom, Fabi. Cadê a Dira? A Dira tá sumida. Vou mandar mensagem pra ela. Então, gente, deixa eu explicar pra vocês por quê, né? O que eu quero que você entenda. A comunidade Saúde Conectada, eu falei isso mais cedo, eu vou voltar a repetir agora de novo, eu repito quantas vezes for necessário, até que isso entre, fique cravado dentro da cabeça de vocês. A comunidade Saúde Conectada, ela não é só um curso de fígado, ela não é só um curso de intestino, ela não é só um curso de inflamação. A comunidade Saúde Conectada, ela é um curso e uma comunidade, o próprio nome fala, onde todos nós interagimos lá e temos uma caminhada, temos uma metodologia que eu criei para que você faça no seu dia a dia, dentro da sua rotina, 1 ou 2 vezes por semana, na comunidade Saúde Conectada. Então, como que funciona? No primeiro momento, ao entrar na comunidade, você vai identificar qual é o vício que te persegue, qual é o vício que permeia o seu ser, e você vai aprender como que você vai praticar a virtude que você precisa para neutralizar esse vício. Esse vício, ele está cravado dentro da sua alma, dentro das suas emoções, e ele altera o seu padrão de mentalidade. Por isso que eu falo muito sobre saúde mental, tanto aqui na minha rede social, quanto na comunidade Saúde Conectada. Durante a sua caminhada na comunidade, você tem acesso às rodas de mentalidade, com exercícios para você colocar em prática o que eu ensino, para você começar, a partir daí, a treinar a sua mente. A grande maioria das pessoas que entram na comunidade, por eu ser médica e nutricionista, elas vão atrás de uma resposta ou de um caminho para uma alteração de saúde. Mas a saúde, ela não anda sozinha, ela também está conectada.
A própria OMS fala que a saúde é um bem-estar físico, mental e emocional. Olha que loucura. A comunidade de saúde conectada, ela te ensina a cuidar do seu físico, do seu mental, na roda de mentalidade e nas suas emoções, que são os vícios que você precisa praticar, as virtudes e outras indicações que eu ensino lá na comunidade de saúde conectada. Então a comunidade, ela abarca todos esses pilares num único lugar, tá? Obrigada, Flor. Ana Cláudia. Num único lugar, que é a comunidade de saúde conectada. E por que a saúde mental, ela é uma imersão dentro da comunidade? Porque a saúde mental, ela é necessária, o equilíbrio da saúde mental é necessário para todo o ser humano nessa face da Terra, desde a pequena infância até a vida adulta e a velhice. É a saúde mental equilibrada que vai fazer com que nós tenhamos um padrão de mentalidade também equilibrado para que a gente consiga co-criar a nossa realidade e acessar determinados cenários que nós desejamos dentro da nossa vida. Então, olha só isso que eu trouxe aqui para te mostrar. O Brasil, ai que pena, riscou ali, a minha carinha tampou ali. Mas o que está escrito aí? Que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. E dentro desse padrão de ansiedade entra os medos. Medo de avião, tá escrito ali na matéria, olha, medo de provas, medo de resultado de exame de sangue, medo de ficar doente, medo de ficar pobre, né? Quem é aquela pessoa hipocondríaca? É aquela pessoa ansiosa que tem medo de ficar doente, aí ela já toma um remédio antes dela achar que ela tá doente. Além disso, o Brasil, ele também tem uma alta prevalência, isso aí tá lá no site do governo federal, Ministério da Saúde. Na América Latina, em toda a América Latina, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão. Então a gente não tá falando aqui... Peraí, deixa eu tirar aqui o ativo. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Parar de compartilhar. Então a gente não está falando aqui de uma bobeira. Não pense você que a sua ansiedade ela é uma bobeira, porque ela não é. Ela incapacita você enquanto ser humano. Ela incapacita você de co-criar a realidade que você quer. Inclusive, a depressão também é uma doença incapacitante e é uma das doenças que fazem com maior prevalência também, com maior incidência, na verdade, a pessoa ficar em casa pelo INSS, por exemplo. A pessoa tirar uma licença ali porque ela tá com TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizado, porque ela tá com depressão, porque ela tá com síndrome do pânico. Então a pessoa, além dela não conseguir controlar o poder dela de pensar, e eu falei isso na live de cedo, então quem tá aqui hoje, preste atenção. Quem tá aqui agora nessa aula, nessa live de saúde mental, se faz necessário, é de suma importância que você assista a roda de mentalidade que eu deixei salva aqui hoje, porque a roda de mentalidade ela vai se conectar ao que eu estou falando aqui agora de saúde mental. Então o medo, seja ele qual for, medo de viajar, medo de ficar sozinho, medo de andar de avião, medo de dirigir carro, né? Seja qual, medo do governo, tá? Seja qual for, governo atual ou governo antigo, tanto faz, tá bom? Seja qual for o seu medo, medo de ficar pobre, medo de ficar doente, medo da sua empresa falir, qualquer coisa. Seja qual for o medo que passe por você, que passe pela sua cabeça, ele permeia todas as suas ações. Ele permeia todas as suas ações. Ele não deixa você ter clareza mental para você tomar decisões na sua vida. E para você ser uma pessoa que pensa, sente e tem ação, você precisa tomar uma decisão. Então, por isso que eu falo que o que eu estou falando aqui agora, nesse exato minuto, se faz necessário se conectar com a live que eu fiz hoje de manhã. E aí, olha lá, tá todo mundo aqui falando, a roda de hoje foi sensacional, a roda está incrível. É por isso que na comunidade de saúde conectada, como eu falei, ela não é só um curso. Inclusive, a gente vai ter uma surpresa lá para quem está na comunidade com as rodas. Mas eu não vou falar agora. Eu falei isso de manhã, eu quase falei,
mas eu não vou falar porque é surprise, e só quando tiver tudo alinhado, tudo certo, tudo bonitinho que eu vou falar. E aí, gente, eu tô animada, eu quero falar, mas eu não vou falar. E aí, gente, é o seguinte, o que eu tava falando, a comunidade Saúde Conectada, eu volto a repetir. A comunidade Saúde Conectada, ela não é um curso de saúde mental, ela não é um curso de desinflamação, ela não é um curso de, o que mais tem lá, mentalidade, ela não é nada disso. Ela é uma conexão de todos os pilares necessários para você desinflamar, para você se curar ou entrar em remissão do problema mental que você esteja passando, para você acessar um novo cenário de vida através do treino da mentalidade. Então, essa é a comunidade Saúde Conectada, tá? Dentro da comunidade, a gente tem a imersão em saúde mental. Então, as pessoas estão perguntando aqui, essa live vai para a comunidade? Não, porque lá dentro já tem uma imersão gigante, que eu acho que levou 6 horas. 6 ou 7 horas essa imersão de saúde mental foi extraordinária. Tem uma imersão toda só em saúde mental. Aqui vai ser só vai ser uma poeira do que tem lá. Lá tem muito mais coisa onde você pode entrar, compreender, entender o seu processo, entender qual a dieta que você vai preferir fazer, qual o suplemento que você vai precisar usar para regularizar os seus neurotransmissores. A Jaque falou, vai ter que ter um encontro anual presencial da CSC. Ai, gente, faz comigo não. Vamos ver, quem sabe, né? Fica aí co-criando essa realidade, imaginando. Quem sabe ela não se torna realidade. Então, você já entendeu aqui que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. E na América Latina, o Brasil é o país que tem maior prevalência de depressão. E quando a gente está falando de depressão, a gente está falando de doenças incapacitantes, a gente está falando de suicídio, né? Esses dias mesmo, eu perdi um amigo meu que se suicidou, né? Ele era usuário de drogas e também tinha depressão. Ou seja, o combo perfeito. Ui, abriu aqui meu cordão. Ou seja, o combo perfeito para o problema se instalar. Não é verdade? E isso, infelizmente, é muito comum no Brasil. Quando eu trabalhava, inclusive, na UPA, né, como médica do Sistema Único de Saúde, eu também, infelizmente, vi muito isso lá. Tanto tentativas de suicídio, né, pessoas não chegavam a morrer, mas chegava lá ocorrências de tentativas. E também eu recebia muitas pessoas, isso aí assim, era muitas, paralisadas por ansiedade, né? A pessoa estava ali no seu trabalho, no seu dia a dia comum, e do nada ela paralisava, ficava igual o Chaves, né? Que o Chaves, e o seu Madruga ia lá e jogava uma aguinha na cara do Chaves para ele. Então, é isso mesmo. É tanta dopamina que a pessoa fica paralisada e ela só desparalisa com diazepam, tá? Ou esses zepãs da vida aí na emergência. Então, como eu já estava falando, eu volto a dizer, é uma doença incapacitante. Não menospreze os sintomas que seu corpo, que a sua mente dá para você. Não menospreze. Não menospreze. Uma mente inflamada, ela te causa sintomas, como ansiedade, como insônia, como depressão, tristeza, melancolia, apatia, como uma mente agitada, muito excessiva, como falha de memória. Tudo isso é sinal e sintoma de uma mente inflamada. E o processo do desenvolvimento de todas as doenças se inicia com a inflamação. E essa inflamação, ela se inicia no eixo fígado, intestino e baço. Por isso que lá na comunidade Saúde Conectada você tem uma imersão, e dentro da imersão de desinflamação você tem uma aula só de baço. É exatamente isso. Olha o que a Mari está falando. Olha como isso é uma coisa incapacitante. A Mari falou, vem do nada essas sensações, sensação de taquicardia, vontade de não socializar com ninguém, vontade de chorar, tudo muito repentino. E é exatamente dessa forma que eu atendia milhares e milhares, maioria das vezes mulheres, na emergência do Sistema Único de Saúde. Então isso é grave. Essa pessoa, ela não está só incapacitada para aquele determinado momento que ela está tendo taquicardia.
ela está se incapacitando, como eu já falei, na cocriação da realidade dela, porque uma mente agitada, ela não cocria. Uma mente agitada, ela está em extrema confusão. Ela não está alinhada no fluxo da inteligência divina, que foi sobre isso que eu falei na roda de hoje. Tá? Então eu quero que você entenda que isso é muito importante. Não menospreze seus sintomas, estude sobre ele, entenda quais suplementos você pode usar, você tem que usar para você sair desse cenário, para você sair desse padrão. Porque ninguém, absolutamente ninguém na face da Terra merece conviver com esse tipo de sintoma. Então, quando a gente vai pegar a literatura atual, né? O que as pessoas, o que os pesquisadores costumam falar? Que uma pessoa que é muito ansiosa, ela precisa ocupar a mente. Por isso que eu tô falando. Vai estudar sobre o seu problema, se aprofunda. Tem um envolvimento emocional com o que você quer melhorar. Porque a partir desse momento você começa a ter autonomia dentro do seu processo. Ok? Você começa a ter autonomia dentro do seu processo. Maju, você vai ter que ver a live que eu fiz hoje cedo, porque eu levei 90 minutos para explicar isso lá. Pensa como que é a comunidade Saúde Conectada. Porque se numa live eu levei 90 minutos para explicar essa sua pergunta, além disso, a gente precisa entender como que é a base. Você precisa entender como que é a base da sua família, né? O que você viveu durante a sua infância dentro da sua família? Como que é a sua base familiar agora, atual, sua relação, marido, filhos, etc. Porque todas essas alterações de ansiedade, depressão, também tem seu gatilho na base familiar. E é responsabilidade única e somente sua aprender a neutralizar o que te puxa para uma vibração de pensamento negativo, que é o que a gente trabalha no treino da mente. Sem treino da mente, você não sai da posição que você tá. Não sai. E veja como isso é muito emblemático. Eu vou citar novamente aqui ela, porque é um caso que todo mundo conhece, que todo mundo está acompanhou, né? A Lara Nesteruk, ela estava passando agora, enfim, ela já teve diversas alterações mentais, de saúde mental, se eu não me engano. Ela já teve bulimia, aí ela trocou esse vício da bulimia, né, que é um transtorno mental alimentar, pelo alcoolismo, né? Aí ela era alcoólatra, aí agora ela tá fazendo o tratamento do alcoolismo. Por quê? Porque tem uma alteração ali, tem uma desregulação entre dopamina e serotonina, e a pessoa ela procura algo que vicia ela para anestesiar, né, esses pensamentos dela. E aí agora tá sendo tratada lá por um psiquiatra e tal, que não é daqui do Brasil. E junto a isso, o que aconteceu? O marido traiu, ela descobriu não só uma traição de relacionamento, mas uma traição de tudo da vida, né? De dinheiro, de empresas, de etc, etc, etc. Então veja bem, um padrão, é isso que eu tô querendo te mostrar, te falar, tá? De uma forma muito rápida, nada muito profundo. Um padrão de vibração de pensamento baixo abaixa mais ainda o cenário da sua vida. E quando você não tá pronta, não é que ela não esteja pronta, não é dela que eu tô falando, tá? Quando você não tá pronta para entender, para você ganhar a compreensão do que você precisa fazer, e as pessoas que estão à sua volta, ou seja, a base familiar, também não consegue ganhar essa compreensão, cada vez mais você fica depressivo. Cada vez mais o seu cenário de vida, ele se rebaixa. Porque tudo é vibração de pensamento. Se você vibra alto, você consegue acessar patamares mais altos, mais elevados. E eu nem estou falando do mundo material. Eu estou falando do mundo mental e espiritual, tá? Se você não acredita nisso, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Quanto mais baixo é seu padrão de vibração de pensamento, mais o cenário que aparece na sua frente é para te puxar para baixo, entende? Essa é a tal, entre aspas, da lei da atração.
você atrai aquilo que corresponde ao que você está sentindo agora. Então, quanto mais ansioso, mais depressivo, mais triste, você vai atrair, mesmo que você não queira, esse tipo de cenário para sua vida. Eu sei que é difícil compreender isso, entender, perceber como isso acontece, mas olha para sua volta. Olha para sua volta. Eu não preciso te dar exemplos práticos da vida de ninguém. Olha para a sua volta. Quando eu, Priscila Antunes, tá? Lá pelo ano, eu não lembro direito isso. Eu tava acabando a faculdade de medicina, 2005, tá? 2005, 2006, eu vivi um relacionamento terrível, 2005. Eu vivi um relacionamento terrível, eu tinha um namorado abusador psicológico, não era agressivo fisicamente, ele era agressivo com palavras, tá? E que me puxava o tempo todo pra baixo. Eu tinha acabado de conseguir um emprego e aí eu comecei a viver um looping de tristeza. Eu não cheguei a ter depressão, mas eu comecei a viver um looping de tristeza e melancolia e apatia, e era uma coisa muito louca. Eu não conseguia dormir, era uma traição atrás da outra. As mulheres, as piranhas que ele me traía, infernizavam a minha vida, infernizavam. Vocês não têm noção do que eu passei com esse namorado que eu tive. Infernizavam a porra da minha vida. Eu já não tava mais com cara, e a amante lá, que virou nunca virou a namorada, tal amante, mas enfim, ele ficava com ela e com várias outras mulheres, e aí ele dava perdido nela, ela me enchia a porra do saco de madrugada, era um inferno. Eu não conseguia dormir, eu tinha insônia, eu sempre tava triste, eu não era uma pessoa bonita. Vocês aqui veem fotos minhas depois que eu conheci o Daniel. Antes do que eu conheci o Daniel, uma pessoa acabada. Pessoa acabada. Era bonita porque eu sei que eu sou bonita, mas assim, se você olhar, né, você vai ver. Né, não conseguia acessar o corpo que eu queria, eu malhava, mas eu não conseguia ter a musculatura que eu queria. Então assim, a minha saúde mental na época impactava na minha autoimagem, no cenário da minha vida. E eu lembro que assim que eu consegui um emprego, como eu não estava rendendo muito bem nesse emprego, justamente por conta de todo esse cenário que eu estava vivendo, mas não estava noitada, né? Porque aí eu também saía com as minhas amigas, eu não tinha uma vida regrada, não tinha rotina, não tinha nada. Graças a Deus eu não fiquei doente, né? Poderia ter ficado. Eu fui mandada embora do emprego que eu tanto queria entrar. A minha sorte é que na época, a minha chefe, né, que não foi ela que me mandou embora, foi a hierarquia superior, realmente eu não rendia, eu tinha que ser mandada embora mesmo. A minha chefe, na época, ela era uma pessoa um anjo que caiu na minha vida, ainda é, nós ainda nos falamos, nos comunicamos, e aí logo depois ela conseguiu um emprego pra mim numa outra empresa, aí eu consegui também, ao longo do tempo, me desvencilhar dessa história e mudei o cenário da minha vida. Mas o que eu quero falar, né? Que esse padrão ele influencia tanto no cenário que se desdobra na sua frente, como também, claro, na sua produtividade profissional, com toda certeza. Tanto que aí, nesse post que eu fiz aqui agora, nesse print que eu fiz lá do site do governo federal, fala que a depressão é a doença mais incapacitante. Eu não cheguei a ter depressão, mas imagina uma pessoa com depressão. É porrada atrás de porrada, né? Uma porrada atrás de porrada. E como que essa pessoa sai desse looping? Porque é uma bola de neve, né? Que uma coisa vai puxando a outra. Tomando a decisão. Mentindo pra ela mesma, fingindo que tá feliz, mesmo não tão. Lutando com todas as armas que ela tem pra sair desse processo depressivo, pra sair desse processo de alteração de humor, pra sair desse processo aqui, que inclusive pode ser um gatilho genético. Né? Então você vê, uma pessoa ela troca um vício por outro. Primeiro é um transtorno alimentar, depois é um transtorno com alcoolismo, depois começa a viciar em cigarro, tá? Veja bem, longe de mim, eu não estou julgando absolutamente ninguém. Eu só peguei a Lara como exemplo porque é algo palpável que todo mundo está vendo. Você vê que é uma coisa atrás da outra. Ela não é a única pessoa que faz isso. Eu também fumava cigarro nessa época, esqueci de falar. Extremamente estressada, eu fumava um maço por dia, tá? Minha vida era um inferno, como eu acabei de falar aqui. Então, o gatilho genético, né? Uma pessoa que tá dentro de um cenário desse, que ainda tem um gatilho genético pro problema, imagina, é uma bomba. É uma bomba prestes a explodir. Além disso, a gente tem alguns polimorfismos genéticos, como a contilenta, que pode piorar ainda mais
o processo de ansiedade. Eu explico isso dentro da comunidade Saúde Conectada. Eu não vou falar muito da Conte aqui, porque é uma explicação ainda muito maior, tá? E o que você precisa entender? Que muitas coisas pioram a ansiedade e pioram a depressão, e pioram as falhas de memória, e pioram a mente agitada, e pioram a insônia. O próprio zumbido no ouvido, que eu falo muito dentro da comunidade Saúde Conectada, causa depressão. A própria acne, né, que é um sinal e sintoma de inflamação, principalmente no fígado, causa depressão. E o que piora esses padrões de saúde mental? Vitamina D baixa, alimentação com alto índice glicêmico, né? Então, farinha branca, açúcar branco, todas essas porcarias aí da indústria pioram as pessoas que têm ansiedade e depressão, pioram muito. Piora zumbido no ouvido, piora labirintite. Veja bem, uma conexão. Porque a pessoa que tem zumbido no ouvido não dorme, porque o ouvido tá zunindo. E aí ela já tem insônia. E aí, além da insônia, ela também vai, posteriormente, se ela não conseguir neutralizar esse processo, cortar o mal pela raiz, abrir uma depressão. Tá? Pensamento negativo também é um tipo de vício. Também é. Eu falo sobre isso aqui, ainda vou falar um pouco. Alimentação baixa em ômega 3, então quem é aí aluno da comunidade Saúde Conectada, qual é, na maior parte das vezes, um suplemento que eu falo lá que ele é mandatório para a vida? É o ômega 3. Uma alimentação baixa em fitoquímicos, né? Então uma alimentação baixa em uso de chás, baixa em uso de vegetais folhosos, verdes, baixa em uso de legumes, de frutas, né? Que são os alimentos que são ricos em fitoquímicos, sementes, etc. Além disso, a gente já tem trabalho científico comprovando que um fígado em sobrecarga, um fígado inflamado, um fígado sobrecarregado também causa alteração na sua saúde mental. Por que isso acontece? Porque o seu fígado, através da produção da bile lá pela vesícula biliar, ele joga a bile no seu intestino, para o seu intestino ter uma microbiota intestinal, né? Que são os lactobacilos, que são os micro-organismos que vivem no seu intestino. O seu fígado, ele joga uma bile lá, que deveria ser saudável, para que você absorva bem a vitamina D. Olha só que coisa louca, como tá tudo conectado. Louca, né? Louca pra mim, porque não foi eu que inventei isso, foi Deus. Pra ele deve estar rindo da minha cara, porque eu falo que isso é uma coisa louca. E aí o seu fígado, através da bile, ele regula a microbiota do seu intestino. Então, por que hoje tem tanto trabalho científico mostrando o eixo gut-brain axis, né? Eixo intestino-cérebro. Tanto por conta do nervo vago, que a massagem da rotina diária ajuda a neutralizar as alterações do nervo vago. É muito assunto para falar em uma live só. E também, além disso, o fígado que manda lá a bile para o seu intestino para você ter uma microbiota saudável, não ter o intestino inflamado. Então, fígado inflamado, intestino inflamado, pele inflamada, alteração auditiva, tudo isso leva à depressão. E o que você precisa melhorar dentro do seu sistema, dentro de você, para você melhorar da ansiedade, da melancolia, da apatia, do medo e etc. Primeiro ponto é neutralizar os seus vícios. E eu ensino isso lá na primeira rodada, lá na primeira parte da comunidade Saúde Conectada, onde eu falo sobre vícios e virtudes. No segundo momento, você precisa cuidar do fígado. O fígado, junto com o intestino, quando você cuida de um, você automaticamente cuida do outro, tá? O fígado, junto com o intestino, ele tem as rédeas da sua saúde mental. Da sua saúde mental. Porque eles auxiliam na produção dos neurotransmissores, para equilibrar aí a sua cabecinha. Segundo ponto, rotina diária. Por isso que eu dei de presente para todos os alunos da comunidade Saúde Conectada um curso meu que se chama Rotina Diária. Que é raspa a língua, contempla o sol, olha para o tempo, nanana, rotina diária, oração, meditação. Tudo isso é importante para equilibrar o seu sistema mental. Boa pergunta. Ir para a academia ajuda nessa busca da saúde mental? Atividade física, eu fiz uma live ontem sobre isso, é extremamente importante para a neutralização dos padrões mentais negativos e também
para desinflamar. Por isso, que quem entra na comunidade Saúde Conectada, agora, além de ter acesso a um protocolo de alimentação, que eu fico lá 4 semanas com vocês, tirando dúvidas do protocolo, além de ter acesso a um protocolo de desinflamação e suplementação, você também agora, na comunidade Saúde Conectada, vai ter acesso a uma aula sobre atividade física, que a Fê Personal gentilmente gravou para a comunidade, para você associar junto com o seu protocolo de desinflamação a atividade física. Porque a atividade física, ela é essencial. Uma alimentação com bastante fibra, baixa em carga glicêmica. Uma alimentação que seja fonte de triptofano, né? Onde tem triptofano? Na amêndoa, na banana, no queijo e etc. Na aveia. Uma alimentação, né? Uma rotina alimentar que tenha chás 3 vezes ao dia. A gente sabe, por exemplo, que o cacau ajuda muito a melhorar o padrão de depressão e ansiedade. Não estou falando de chocolate, estou falando de cacau. Então, chá da casca de cacau, chá de nibs de cacau, chocolate 70%, 80%. Uma alimentação, claro que num primeiro momento tem que ser 0 álcool e 0 café, principalmente se você for uma pessoa, né, muito ansiosa. O café pode piorar esse padrão. Ele tem que ser, na verdade, um café descafeinado, né? O mate, o chimarrão, o chá verde, pode, o chá verde nem tanto, tá? Mas o mate e o café pode ali no primeiro momento desequilibrar um pouco o padrão da mente e é preciso retirar ele de 3 a 5 dias e depois voltar com ele para ver como que você responde, tá? A gente também pode utilizar café descafeinado, né? A gente só precisa tomar cuidado do método de extração, não pode ser por solvente, tem que ser por água. A gente pode usar guaraná em pó, né? A gente pode usar maca peruana, a gente pode usar a ashwagandha, a pifáfia, né? A Viva Floresta entrou aqui, não sei se ela tá online, mas isso que eu lembre, que eu saiba, vende lá na Viva Floresta. A gente pode também, enfim, usar o ginseng, chá de ginseng, né? Chá de ginkgo biloba, os cogumelos, cogumelo na alimentação, cogumelo no shot, cogumelo na suplementação. Tudo isso eu ensino na comunidade Saúde Conectada. Além disso, os alimentos ricos em triptofanos, eles têm que estar presentes no cardápio tanto de manhã quanto à tarde. Então a gente precisa ter lanche rico em triptofano, em fibra. Pode ser suplementado, pode ser através da aveia, pode ser através de gorduras boas das sementes, né? Pode ser através, enfim, de pasta de macadâmia, né? De um mingauzinho. A gente pode colocar kiwi, riquíssimo em vitamina C, e também auxilia no processo do sono, extremamente importante para pessoas que têm insônia. É importante também dormir cedo, jantar cedo, porque tudo isso te auxilia na regulação do seu ciclo circadiano. Um ciclo circadiano desregulado piora o seu padrão mental, piora o seu padrão de ansiedade, piora a sua depressão. Então, um jantar leve, né, que seu intestino consiga digerir bem, um jantar, por exemplo, com grão de bico, com lentilha, né, um tahine, uma sopa, também pode ser interessante. Tomar um suco de maracujá à noite, né, ou ali no meio da tarde também pode ser interessante, ou misturar até mesmo um suco de maracujá com chá de melissa, fazendo os mixes ali para regularizar o sistema de dopamina, serotonina, GABA, glutamato, porque tudo isso impacta no seu padrão de mentalidade e também na sua saúde mental. É interessante usar aromaterapia, né? Então lá na comunidade Saúde Conectada tem uma aula bônus só de óleos essenciais que a minha amiga fez pra gente, a Dai. A gente vai até fazer uma live aqui por esses dias e esse mês. Então, aromaterapia, né? Você pode usar óleo de lavanda. Ai, doutora Pri, uso óleo de lavanda, sonho muito, óleo de lavanda me acelera. Você pode trocar para o óleo de laranja doce. Você pode utilizar o óleo de junípero, né? Tem diversos óleos essenciais que auxiliam você no processo da melhora da ansiedade, da depressão, de uma mente sem foco, de uma mente com uma memória muito desgastada. Musicoterapia, né? Quem indica no tratamento musicoterapia? Santa Hildegarda. Aqui em casa, dificilmente a gente acorda e não coloca um canto gregoriano, porque a própria música, ela tem uma vibração. Gente, música, som, tem uma vibração que organiza a vibração da sua casa. Você vai achar isso muita loucura, mas não é. Tudo que tem aqui é átomo, é nêutron, é elétron, é próton. A própria vibração da música equilibra a vibração do seu pensamento. Acupuntura sensacional.
sensacional para ansiedade. Massagem, né? Então as massagens da rotina matinal, extremamente importante que sejam feitas todos os dias pela manhã, com óleo ou sem óleo, a seco com escova, sem escova. Extremamente importante, acabei de voltar de um congresso agora, lá na Alemanha, fui no congresso agora em setembro, acabei de voltar, o que eles mais falaram é ao acordar, faça a massagem na testa, na região da glândula pineal e faça uma massagem no seu umbigo 144 vezes. 144 vezes para neutralizar os seus padrões emocionais negativos. Só um minuto. Cadê Amor? Tá. Só um minuto, gente. Peraí. Bom, enquanto o Daniel vem, eu vou voltar aqui pra live. Então, a massagem ela é extremamente importante para você melhorar o seu padrão de ansiedade. O padrão lá do seu nervo vago, da comunicação do nervo vago com a sua mente. Extremamente importante. Obrigada. Feche a porta, amor, por favor. A Ana Sofia hoje dormiu 6 horas da tarde. Oremos. Amanhã acorda às 5 da manhã. Uma dieta sem regra, sem restrição é importante. Às vezes é interessante você fazer um protocolo ali num determinado momento, mas depois você não pode ficar em restrição porque isso gera mais ansiedade para você. O jejum para muitas pessoas pode ser interessante para regularizar ansiedade, apatia, depressão e melancolia. Não é todo mundo que pode fazer o jejum. Lá na comunidade Saúde Conectada, quando você entrar na comunidade, você vai ter acesso a uma dinâmica onde eu te auxilio a descobrir o vício que você precisa tratar hoje, tá? Você pode ter outros, você pode ter todos, mas hoje você tem que tratar um vício que você vai descobrir quando você entra na comunidade, ok? Algumas pessoas, por conta do vício, não poderão fazer o jejum, não são todas. Mas quem pode fazer o jejum pode adicionar ali também no início da manhã, durante o jejum, um beta-hidroxibutirato. Eu ensino isso dentro da comunidade Saúde Conectada, tá? Porque tudo isso auxilia no processo de desinflamação. Cadê meus alunos ali? No processo de desinflamação. E é claro, se você desinflama, você melhora o seu padrão mental. Porque toda doença mental, toda alteração mental, bipolaridade, depressão, ansiedade, tem uma base. E a base de todas elas é a inflamação. Essa inflamação acontece por conta do desequilíbrio do seu fígado e da sua microbiota intestinal. Vocês pegaram isso? A comunidade é para todo mundo. Todo mundo, intolerante à lactose, não intolerante à lactose, doente, não doente, vegano, não vegano, onívoro, católico, não católico. Eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes e eu vou voltar a repetir. Eu acho que a única pessoa que talvez a comunidade não faça sentido, porque eu falo muito de Deus lá dentro da comunidade, eu acho que a única pessoa que não faz sentido é pro ateu, tá? Esses dias aqui fazendo live, eu até descobri que o budista não acredita em Deus. Eu achei que acreditasse, tá? E eu até falei isso às pessoas, o budista também não acredita em Deus. Mas tem vários budistas, inclusive eu descobri na live também, dentro da comunidade Saúde Conectada. Porque você precisa pelo menos entender que existe um plano espiritual. Você tem que entender que não é só matéria, porque eu não trabalho só com matéria. Eu trabalho com matéria, mente e espírito, corpo, mente e alma. Ok? Então, acho que a única pessoa que não consegue entender o que eu tô falando lá é o ateu. Fora isso, a comunidade é pra todo mundo. E não tô dizendo que ela não é pro ateu, não. Porque, sei lá, se o ateu quiser entrar lá e só fazer todos os tratamentos que eu ensino da matéria, tá tudo bem, é com ele mesmo. Cada um é dono da sua própria vida. Ok? Tem gente perguntando aqui como é que compra, como é que entra na comunidade Saúde Conectada. Tem um linkzinho aqui em cima, tá? Que é a doutora Pri Links. Você clica lá no link e você vai ser direcionado para a página de vendas. Na página de vendas tem o botão de parcelamento no boleto e tem o botão de cartão ou boleto à vista, tá? Aí você entra lá e escolhe qual a forma de pagamento que você quer e aí você entra na comunidade. As inscrições fecham amanhã e já vou repetir que não adianta, depois que fechar, não vou abrir mais exceção, porque vai todo mundo começar aí já um protocolo de desinflamação e vai todo mundo começar junto esse protocolo, tá bom?
E aí, gente, o que a gente precisa entender? Que além de todo esse tratamento corpo, mente e alma, né, dos vícios emocionais, da roda de mentalidade, da alimentação anti-inflamatória, 1 ano de acesso, tá? Alma e espírito não são a mesma coisa, mas eu não sou teóloga e eu não vou ficar explicando a diferença de uma coisa e da outra. O importante é você entender como que funciona e aplicar os ensinamentos no seu dia a dia. Eu não tô aqui para ficar dando aula de teologia e de filosofia para ninguém. Já falei isso na aula mais cedo e volto a repetir agora, tá? E aí, gente, além de tudo isso, além do protocolo de desinflamação, além da roda de mentalidade, além de todas as imersões de saúde, além do entendimento do seu vício emocional para você tentar neutralizar o que está lá, que tá lá cravado dentro da sua alma, além de tudo isso, eu também te ensino quais são os melhores suplementos para você utilizar para a sua determinada finalidade. É ansiedade? É contilenta? É contirrápida? É depressão? É tristeza? É alteração de memória? Não? O que eu vou poder utilizar? Tá? Corpo, mente e alma. É isso que eu falei e eu volto a repetir. Corpo, mente e alma. Para de querer ficar me corrigindo aqui na live. Você quer falar desse assunto, você abre uma live aí para você e você faz a sua live. Tá? E aí você aproveita e explica aí a diferença. Tá? Você explica aí a diferença. Tá bom, Carla? Aproveita e faz esse benefício, esse serviço ao próximo para todo mundo, porque as pessoas estão cada vez mais sedentas de conhecimento e a live aqui é de saúde mental. E aí, gente, voltando aqui, você vai aprender dentro da comunidade Saúde Conectada quais são os suplementos que você pode utilizar, os que não vão fazer tanta diferença para você aí no seu tratamento, e aí você começa a entender qual é o melhor suplemento para você, porque nem todo mundo vai, por exemplo, se dar bem com a ashwagandha que eu falei, né? A ashwagandha, ela não tá proibida, que eu saiba, você pode mandar manipular. Eu acho que o que você não pode fazer é comprar ela pronta. Eu não sei, não tô muito acompanhando esses negócios da Anvisa, não, tá? Então, assim, quais são os suplementos que você pode utilizar para ansiedade, tristeza e apatia? Você pode usar o Crocus Sativus, né, que é aquele pistilo de açafrão. Você pode usar como suplemento ou como também alimento ou tempero. Ou você pode colocar um pistilinho no seu chá, porque isso também já ajuda demais. Ah lá, pode manipular. A Kátia falou que a ashwagandha tá podendo manipular. O que não tá podendo, que eu saiba, é comprar a ashwagandha já pronta. Eu acho que isso não pode mais. Acho que não tem mais vendendo em lojas, que antigamente eu acho que podia. Mas pode mandar manipular a ashwagandha sim, tá? E aí, gente, você pode utilizar o Crocus Sativus, você pode utilizar o Cerenzo, você pode utilizar também a L-teanina, o próprio triptofano. Sabe onde tem a L-teanina? Tem no chá verde. O chá verde é extremamente importante para que eu falei, né? Não pode usar estimulante, mas o chá verde talvez possa, vai depender do caso. Porque o chá verde ele tem epigalotocatequina, ele tem diversos fitoquímicos importantes para melhorar o seu padrão de saúde mental. Toda e qualquer doença tem um fundo emocional que vai inflamar o seu corpo. Aqui no destaques, aqui nos fixados do meu Instagram, tem 3 posts fixados. Um deles é como desinflamar. Toda doença começa numa inflamação e mentalidade inflama. Quem sair agora dessa live de saúde mental e entender o que eu tô falando aqui, quem sair agora da live de saúde mental, vai lá depois, nesse Reels que eu gravei, não tem nem 1 minuto o Reels, eu acho, que eu falo sobre mentalidade inflama. Inclusive ali, naquele Reels, você vai ver nos comentários uma gama de pessoas extremamente ansiosos. Porque eu começo o Reels falando exatamente assim. Você sempre vem aqui e me pergunta, doutora Pri, leite inflama, glúten inflama, ovo inflama? Bom, o alimento ele só vai inflamar você, eu já tenho de cabeça. O alimento ele só vai inflamar você se você não digerir ele bem. Porém, eu posso te afirmar com toda a certeza do mundo que o seu padrão de mentalidade te inflama muito mais do que um alimento que você não digira bem. É mais ou menos isso que eu falo lá. E aí, você vai lá ver os comentários, tá todo mundo assim, ué, ovo inflama? Como assim? Ovo não inflama. Preste atenção. Eu não falei que ovo inflama.
que eu falei no Reels? O que eu falei no Reels? Você sempre vem aqui e me pergunta, doutora Pri, leite inflama, glúten inflama, ovo inflama. Eu não tô falando que ovo inflama. Eu estou falando que você vem aqui e me pergunta isso, mas a pessoa ela é tão ansiosa que ela não consegue nem prestar atenção num negócio de 1 minuto. Se a pessoa ela não presta atenção no negócio de 1 minuto, imagina a dificuldade que essa pessoa que é ansiosa, ela tem para viver. É essa pessoa que tá aqui me corrigindo. Não, mas alma e espírito não é a mesma coisa. Eu não tô fazendo aula aqui de alma e espírito. Pouco importa. Eu nem estou falando aqui sobre isso. Você entende? É a pessoa ansiosa. Que ela não tá conseguindo sequer... Os neurotransmissores dessa pessoa não estão em equilíbrio. E daí ela não consegue sequer entender o que outra pessoa tá falando. Isso incapacita qualquer um. Por isso que lá no site do governo federal está escrito que o Brasil é o país que tem uma maior prevalência. Peraí, Carla, você vai ser bloqueada porque tu é chata pra caralho. Porra, que mulher chata. As pessoas elas também não conseguem entender que aqui é a minha casa. Você tá vendo aqui que você tá dentro da minha casa? Olha aqui, ó, você tá dentro da minha casa. Esse aqui é meu escritório. E esse escritório, ele tá dentro da minha casa. Olha aqui quem tá aqui do meu lado. É a minha filha. Então, respeito é bom e eu gosto. E as pessoas na rede social, principalmente os ansiosos, já bloqueei, gente. Principalmente os ansiosos e os mais depressivos, os depressivos nem tanto. Mas principalmente os ansiosos são aquelas pessoas mais carentes. São as pessoas mais sintomáticas, porque geralmente ela é uma pessoa ansiosa que ela não consegue sequer entender o que a outra está falando ali dentro de um vídeo gravado de 1 minuto e meio. É uma pessoa que realmente vai ter uma incapacidade de relacionamento durante a vida dela. Você entende? É isso que o site lá do governo federal estava falando, que a pessoa depressiva ela tem uma incapacidade, porque ela realmente fica incapacitada. Ela fica incapacitada de quê? Ela fica incapacitada de produzir no trabalho, de ter um relacionamento para com os outros, para com as pessoas. Bom, porque ela é tão ansiosa que ela não consegue entender o que a outra pessoa está falando dentro de 1 minuto. E é essa pessoa aí, que nem essa Carla que eu bloqueei, que fica aí querendo... cagar goma, né? Não é o caso dela, né? Mas são pessoas que ficam querendo cagar goma, corrigir o outro o tempo todo, achando que pode opinar o que quer no lugar que não é pra opinar. Entendeu? Então, como eu estava falando, aqui é a minha casa, minha casa, minha casa. Aqui não é a casa da mãe Joana. Respeito é bom e eu gosto. E eu não vou mudar a minha forma de ser para agradar a outros. Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser ficar, esses dias mesmo eu respondi uma moça aqui. A porta da rua sempre será a serventia da casa. E quando não for, tem problema não, porque eu bloqueio. E uma coisa que eu vou falar agora, a gente não tá falando sobre isso aqui, mas eu vejo muito isso nas rodas de mentalidade. As pessoas muito ansiosas, porque elas não conseguem bloquear o que causa mal na vida delas. Eu quero saber quem aqui passa por isso, porque eu recebo muito esse relato nas rodas de mentalidade. Muito, 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 muito. A pessoa... Porque assim, tem situações que não dá pra bloquear, né? Sei lá, a tua mãe te causa ansiedade. Tu vai bloquear a tua mãe? Não. Você entende? Mas tem situações que dá pra você bloquear. Que você tem que falar um não. E aí a pessoa ela não consegue fazer isso. Olha aí. A Aline, Fernanda, a Paty, a Regina, a Silva, a V Silva, a Daisy, a Débora, a Dade, a Tati. A Tati bloqueou a mãe. Tati, não faz isso não. Honrar pai e mãe é uma premissa bíblica. Ah lá. A doutora Carol Terra já é da minha vibe. Eu bloqueio facilmente. Ninguém tira a minha paz, mesmo clientes chatos.
Por que a Maíra não consegue bloquear? Porque o que acontece? As pessoas, elas têm medo quando precisa bloquear alguém na vida real ou na vida virtual, que é essa aqui. Ou elas têm medo de falar não, porque elas sempre vão estar querendo saber se elas estão sendo validadas ou não pelo outro. É como se a opinião do outro sobre si própria importasse mais do que a sua própria opinião. Entende? Você entende isso que eu tô falando? E aí é claro que isso vai causar ansiedade em você. É claro que você vai acordar enjoada e nauseada, porque você só engole sapo. E não consegue digerir bem, porque você não consegue bloquear o que você precisa. Entende? E é isso que eu tô querendo falar aqui. Tô querendo mostrar as diversas bases do que pode estar acontecendo na sua vida que causa a ansiedade. Então, além da desregulação dos neurotransmissores, a gente tem também os gatilhos, as vitaminas baixas e a questão que eu falei da base familiar. Nada disso que eu estou falando aqui, é claro que dependendo do temperamento da pessoa, muitas coisas vão ser colocadas em prática de forma mais fácil, tá? De forma mais fácil. Para outras pessoas, dependendo do temperamento, não. Não. Mas é tudo um treino de mentalidade. E todos esses suplementos eu falo de bipolaridade na imersão em saúde mental que está dentro da comunidade Saúde Conectada. Falo brevemente para você entender qual suplemento você pode e você tem que usar. Tá? E aí, quais são os suplementos que você pode utilizar para melhorar a ansiedade? Crocos sativos que eu falei, o Cerenzo, eu falei da L-teanina, falei do triptofano, falei da ashwagandha, que perguntaram se tá proibida. Não tá proibida, mas só manipulada, tá? Panax ginseng e rhodiola. Panax ginseng e rhodiola, sim, são os top 10. Então, as doses, as marcas, né, do que você pode comprar pronto e tomar, como que você vai tomar, tudo isso eu ensino dentro da comunidade Saúde Conectada. Bem lembrado, Thelma, a N-acetilcistina, que é o NAC, também pode ser interessante para melhorar a ansiedade. Sim, ele é fedorento porque ele tem enxofre, tá? Por isso que ele é fedorento e por isso que ele tem lá umas pontinhas que parece que oxidou. Além disso, a pessoa que tem contilenta, e eu explico dentro da comunidade quais são os sintomas, os sinais e sintomas da contilenta. A pessoa que tem contilenta, ela não pode tomar café depois das 14 horas da tarde ou outros estimulantes. Tem que tomar cuidado, porque isso pode piorar ainda mais a ansiedade e a insônia dessa pessoa. O próprio chá verde, o resveratrol pode não ser interessante para essa pessoa, porque embora seja um antioxidante extremamente potente, né, que melhora a pele, para essa pessoa ansiosa que tem a contilenta, precisa tomar cuidado. Telas celular, filme, tudo isso pode impactar de forma negativa numa pessoa que tem a contilenta. Então, tudo isso tem que ser entendido e compreendido por você através da sua rotina diária, através da sua autoobservação. Por quê? Porque tudo isso que eu falei, principalmente as telas, aumenta muito o estímulo à dopamina e deixa a pessoa muito elétrica. Então, tudo vai depender de para quem, por quê, quem pode utilizar, a dose que você vai poder utilizar, né? A gente pode colocar, eu falei sobre os chás, né? Tem diversos chás que auxiliam a melhorar a ansiedade. O boldo, que quase ninguém fala, né? As pessoas só falam do boldo com fígado, mas por que o boldo pode ajudar a desinflamar e pode auxiliar a melhorar a ansiedade? Por quê? Por quê? Quero ver se a galera aqui tá ligada no que eu tô falando e se os alunos estão assistindo às aulas. Por que o chá de boldo pode ajudar a melhorar a ansiedade? De manhã, boldo, alcachofra. Por quê?
Por que tem alcachofra lá no protocolo de desinflamação que eu ensino na comunidade Saúde Conectada? Ninguém vai... Obrigada, Daisy. Obrigada, Ana. Porque ajuda a desinflamar o fígado. E o fígado tem relação direta com todas as emoções, principalmente tristeza, raiva e depressão. Então, como o boldo ele tem um componente positivo lá na primeira fase, na fase 1 do fígado, melhora demais a desinflamação através do fígado e automaticamente vai melhorar também a sua saúde mental, o seu padrão mental, né? Quais são os chás que aumentam a nossa produção de GABA? GABA, para quem não sabe, é relaxante, tá? Então, o GABA ele é extremamente importante para melhorar a ansiedade. Extremamente importante. Quais são os chás que ajudam? Chá de melissa, chá de jasmim, chá de alecrim, chá de camomila, chá de cacau, que eu já falei, né, que é riquíssimo em triptofano. Então pode ser da casca do cacau ou do cacau nibs, tá? Chá de valeriana, chá de melissa já falei, né, chá de camomila, chá de mulungu. O Tulsi Sleep, que eu não sei se está vendendo aí no Brasil, que é um chá da Organic India, é extremamente importante. Olha lá o que a Kátia tá falando. Kátia é minha aluna de todos os cursos. O combo de boldo, hortelã e erva cidreira, que é a melissa, interrompe crise de pânico. É incrível. As ervas, elas são medicinais. Entende? Elas têm seu papel dentro do tratamento. O próprio própolis, né, riquíssimo em apigenina, lá na comunidade Saúde Conectada, além de uma aula só de chás, você também tem uma aula de própolis, né? O própolis é extremamente importante, riquíssimo em apigenina. Ele melhora o sono, ele melhora a ansiedade. E, claro, higiene do sono, né? A higiene do sono e a rotina diária do Ayurveda, que é o Dinacharya pela manhã, melhora muito. Tag, alguém escreveu aqui pra mim esses dias, ó, eu não sou sua aluna ainda, mas eu tô fazendo a rotina diária que eu aprendi aqui, eu tenho tag e desde que eu comecei a fazer, eu ainda não tive nenhuma alteração na ansiedade. Chá de cúrcuma, o Crocus sativus, que é o pistilo do açafrão, ou a cúrcuma, que é o açafrão da terra, são duas coisas diferentes, já tem rios aqui explicando, auxilia muito. Lá na Bebaprana, que é a empresa que eu sempre indico para comprar chá, tem o chá relaxante. Amo shot, tem aula de shot dentro da comunidade Saúde Conectada. Tem o chá relaxante, tem o chá descanse. Todos esses chás da Bebaprana possuem esses chás que eu falei aqui que auxiliam na produção do GABA e na regularização do glutamato. Quem é aluno da Saúde Conectada sabe que o glutamato, a relação GABA-glutamato, é extremamente importante que ela exista, que ela aconteça. Extremamente importante. O pessoal fala super mal do glutamato. Não. Ele é importante, mas tem que estar equilibrado com GABA. Tudo isso eu ensino na comunidade Saúde Conectada, que está aberta. Alguém perguntou aqui, a comunidade é para todo mundo ou só para profissional? Gente, é para todo mundo. Porém, o profissional que entra na comunidade, entende a minha metodologia de trabalho e começa a aplicar. Inclusive, tem uma pessoa que eu deixei um depoimento aqui nos meus stories hoje, que é psicóloga, que está aplicando o protocolo, a minha metodologia que eu ensino dentro da comunidade Saúde Conectada, está tendo diversos resultados positivos lá no trabalho dela, é psicóloga, tá? Não é nutricionista nem médica. Vou responder agora as dúvidas da comunidade Saúde Conectada, tá? Doutora, eu gostaria de saber se no curso temos que usar todos os suplementos. Não, Rose. Inclusive, eu agora disponibilizei um protocolo de desinflamação para os alunos e falei, o suplemento não é obrigatório. Ele é a cereja do bolo, mas ele não é obrigatório, tá? A Andréia é aluna desde o começo. Andréia, eu perdi o número das imersões da CSC. Realmente, tem bastante imersão lá na comunidade. E vai ter agora mais uma imersão nova, em breve eu vou falar a data para vocês, que vai ser sobre tireoide, tá? Tireoide também eu não falei aqui, mas a tireoide tem um impacto bizarro na saúde mental, principalmente no Hashimoto, tá? É basicamente isso, gente. É claro que você vai aprender tudo isso com muito mais profundidade, dose, dieta, né?
a organização da